Nosso boa noite a todos os irmãos da União Municipal Espírita de Alvorada. É um prazer estar em contato convosco. Aí tenho muitos amigos, muitos irmãos de ideal espírita, nesta União Municipal Espírita, e desde já eu agradeço a oportunidade do trabalho. Solicitando aos benfeitores espirituais que derramem bênçãos sobre nós, para que nós possamos aproveitar destas bênçãos e abrir a nossa mente, desarmar o nosso coração, para que as sementes do Evangelho possam encontrar eco em nossa mente e nosso coração e que possam render frutos para que nós possamos colocar em prática esses ensinamentos na nossa vida diária, principalmente na convivência do lar. O tema que nos foi proposto para nós refletirmos nesta noite consta da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos trabalhar o subtítulo que é Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Esse subitem se refere a uma passagem de Mateus, capítulo 11, versículo 25, que nós pedimos permissão para ler inicialmente. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Ora, Jesus fala que Deus ocultou o conhecimento dos mistérios do céu, das coisas espirituais, aos doutos ditos sábios, e prudentes, e as revelou aos pequenos e aos simples. Será que Deus ocultou algo de alguém? No campo da matéria, nós vamos conhecer um químico francês muito famoso, que é o Lavoisier. Emitiu uma frase muito interessante: que em a natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a transformação é constante na natureza, em consonância com a lei do progresso. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. No ramo das ideias também não é diferente. Vamos encontrar em Platão, discípulo de Sócrates, uma frase muito interessante, na qual Platão, discípulo de Sócrates, vai nos dizer o seguinte: que nada aprendemos, mas apenas nos recordamos dos conceitos que já sabíamos através da nossa alma. Nada aprendemos, apenas recordamos. Então isso nós podemos tirar uma conclusão de que precisamos descobrir. Tudo já está posto. O que nós precisamos é descobrir. Se o reino dos céus está oculto para os doutos, para os iluminados, pela inteligência, pelos conhecimentos das leis da matéria, que eles se atiram tão profundamente para investigar, não é que não tenham condições de chegar ao entendimento também das coisas espirituais. Na verdade, é que eles não querem. Porque se admitirem as coisas espirituais, terão que admitir a ideia de um Deus, terão que admitir algo acima de si. E aí o orgulho fala mais alto. Então, melhor negar. Então dizem eles que essas coisas espirituais, essas coisas do reino dos céus é para os simples, para os pobres de espírito no entender do mundo, ou seja, aquelas pessoas que têm a inteligência apocada, e enfim, que são pessoas que não têm capacidade de discernir. Então eles ficam com a ciência, ali eles explicam, calculam e etc. Agora as coisas que dizem respeito ao mundo espiritual, isso aí eles negam. Muito bem, se negam não é porque não falta capacidade, é justamente porque não querem.
gostaria que Deus telefonasse para eles, marcasse um horário na agenda deles e fosse explicar as coisas espirituais para eles, sendo que as coisas espirituais, tanto quanto as coisas da matéria, cabe ao homem investigar. E todo aquele que for investigar e todo aquele que for buscar o entendimento, ele encontrará. O que é necessário, então, para compreender as coisas espirituais? Já que a questão não é de inteligência, a questão não é de conhecimento intelectual, né? O que é necessário, então, para compreender as coisas espirituais? Então, Kardec vai desenvolver um texto na Revista Espírita que vai nos auxiliar a entender esta questão. E ele vai falar, então, das vidas sucessivas, onde em cada existência a criatura vai ter condições de passar por determinadas provas, onde terá aprendizados, e esses aprendizados ficam fazendo parte, né, dos conhecimentos do Espírito. Então, em cada existência vamos acumulando conhecimentos, seja na esfera da moralidade, seja na esfera da intelectualidade. E isso vai gerar um somatório. Aqueles que já compreendem um pouco das coisas espirituais, eles compreendem porque eles se esforçaram nesse sentido para buscar esse entendimento. Então hoje eles reencarnam e não estão começando do zero, eles já têm a sua bagagem, já têm a sua experiência. Por quê? Porque eles se interessaram em buscar o conhecimento desta parte. Assim como os homens de ciência que vêm reencarnando e estudando sempre a parte da ciência material, né? Eles também têm grandes conhecimentos. Mas a questão aqui, para entender as coisas espirituais, não se prende ao conhecimento intelectual. A questão aqui, ela é mais profunda. Há, sim, também a necessidade do conhecimento moral, da prática da moral, do progresso moral, que é tão importante para o espírito. O progresso moral é tão importante para o espírito como o alimento é para o corpo físico. As disciplinas morais são importantes, porque é através das disciplinas morais que o espírito vai se depurar, e à medida que ele for se depurando, ele vai compreendendo cada vez mais as coisas espirituais. Para compreender as coisas espirituais e poder descrevê-las como nós podemos descrever como vemos um quadro à nossa frente, né? Descrever a paisagem que nós estamos enxergando, né? Nós precisamos de um sentido, né? E é esse mesmo sentido que um cego precisa ter para descrever os efeitos da luz, o efeito das cores, né? E poder distinguir um objeto à distância. Ora, o cego não tem essa capacidade, assim como a maioria de nós não tem a capacidade, né, de perceber as coisas espirituais. Então precisa esse sentido, e esse sentido é o progresso moral. É no progresso moral, na depuração do espírito, que nós vamos depurando o nosso perispírito, e à medida que o nosso perispírito vai se depurando, se tornando mais diáfano, né, o espírito vai tendo condições de ter maiores percepções. Então a questão aqui é da elevação moral. O progresso intelectual é importante? É importante. Ele é importante porque à medida que nós conhecemos, nós podemos fazer escolhas cada vez mais acertadas. Com escolhas mais acertadas, nós vamos progredindo mais rapidamente, porque o fato de fazermos uma escolha não tão correta, né, acarreta prejuízo, porque nós somos responsáveis pelos nossos erros e pelos nossos acertos. Dos nossos acertos nós temos o mérito, mas dos nossos erros nós temos sim, né, que fazer os devidos resgates e os devidos reajustes. E para isso nós reencarnamos, né, para nos resgatarmos, para nos reajustarmos, para aprendermos o que nós precisamos aprender para crescer, para progredir como espíritos cada vez mais.
Então, à medida que nós conhecemos, nós podemos escolher melhor o que é bem e o que é mal. Quanto mais acertada for a nossa escolha, mais nós temos condições de progredir mais rapidamente. Então, essa faculdade que nós precisamos, esse sentido que nós precisamos para compreender as coisas espirituais é trabalhar pelo nosso progresso moral, que falta aos doutos, né? Que se deixam levar pelo orgulho, né? Pela vaidade do seu saber, da sua ciência mundana, né? Que eles se esforçam para compreender e desvendar as leis do universo enquanto matéria, né? Que é obra de Deus, mas negam a Deus. Então há um contrassenso. Mas, então Deus deixou realmente, né, a descoberta da matéria para eles, né? Enquanto que aos simples, né, Deus desvenda então os mistérios do reino dos céus. No capítulo 17 desta mesma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos, Allan Kardec, no item 4, vai discorrer sobre os bons espíritas. Interessante que esse item bons espíritas vem depois do homem de bem. E lá no homem de bem, ele começa enunciando algumas características do homem de bem que são extremamente importantes. Então ele diz: o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. E não termina aí, continua muitos itens, né? Mas lá no fim, ele diz: aquele que pelo menos estiver em busca, né, de alguns desses itens, já está no caminho. Então aí ele facilita bastante. E depois disso ele vem trabalhar a questão dos bons espíritas, né? Quem são os bons espíritas, né? E o que é necessário para compreender o espiritismo. Então ele vai desenvolver nesse capítulo 17, ele vai falar sobre o que é necessário para entender o espiritismo. Começa ele dizendo que o espiritismo não tem nada, né, de oculto ao vulgo, né? Sua essência mesmo é a clareza e vai direto à inteligência, né? E todos aqueles que se interessarem, todos aqueles que buscarem o conhecimento do espiritismo vão obter. Mas, embora tudo isso, tem aqueles que ainda ficam para trás. E aí ele então questiona, né? Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Aí ele mesmo responde: não tanto que há homens de notória capacidade, homens de ciência, de luz, de conhecimento, que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo saindo da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão nos seus mais delicados matizes. Então vemos que independe da idade, né, e não depende, né, do grau de instrução, né, o entendimento do espiritismo. Aí ele vai assim: provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência, e aqui ele se refere aos fenômenos, né, os fenômenos espíritas, né, somente requer olhos que observem. Isso da parte material da ciência. Enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade. Aqui se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade é essa que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Então vejamos, inteligências luminosas não compreendem, jovens ainda muito cruz na existência apreendem, né? E diz ele, nos mais intrincados, dos mais profundos matizes, eles conseguem apreender. Ao que se deve isso?
é que para uns ainda estão muito apegados à matéria. E esse apego é de tal forma que eles não conseguem se desvencilhar. Veem na doutrina apenas o fenômeno. É isso que os chama a atenção. Mas desse fenômeno eles não tiram nenhum valor. É simplesmente a questão do fenômeno na doutrina. É como se viu no início, que apenas viram as mesas girantes, achavam interessante as mesas girarem, mas não investigaram para ver o porquê que aquelas mesas giravam e qual era o sentido daquilo, e qual era o objetivo e aonde poderia se chegar. Kardec, que tinha olhos de ver, viu naqueles movimentos das mesas girantes, não uma diversão, mas uma doutrina, um ensinamento moral que ele retirou dali, das vozes daqueles que já não estavam mais aqui se comunicando, e nos trazendo os ensinamentos, os ditos espíritos. Então, a parte material, apenas olhos de ver. A parte que realmente interessa, que é a parte do fundo, aí precisa uma certa sensibilidade, que se pode chamar maturidade do senso moral. E aí, abrindo maturidade do senso moral, o que vem a ser maturidade? É aquele estágio de prática, de experiência, que se chega a um determinado patamar em que pode-se dizer assim, bem, agora eu já posso ter uma noção mais justa desta questão. É a maturidade, é a chegada da idade adulta, onde as experiências já estão tão trabalhadas, que nós podemos nos sentir um pouco mais seguros. Maturidade do senso. O que vem a ser senso? Senso é a capacidade de poder fazer um juízo de alguma coisa, mas um juízo acertado, um juízo bem ponderado. Então, digamos que aquela pessoa que tem senso é aquela pessoa que tem realmente opiniões avalizadas a respeito de um determinado assunto, mas elas só chegam a esse entendimento porque elas se debruçam sobre esse assunto, e a opinião delas tem valor. Kardec foi considerado bom senso encarnado, que nós vemos nos seus escritos, o entendimento das coisas e a seriedade com que ele se dedicou nos estudos dos fenômenos, não enunciando uma lei sem antes estabelecer realmente as normas, fazendo a observação que se fazia necessária. Então, todo um cuidado, toda uma linguagem, toda uma metodologia importante que nos deixou essa doutrina tão maravilhosa ditada pelos espíritos superiores, que viram nele o homem com capacidade para, então, nos trazer essa doutrina. Então, o senso, o bom senso encarnado. E a moral, o que podemos entender de moral? Pois é, ele mesmo, Allan Kardec, que na questão 629 do Livro dos Espíritos, vai perguntar aos benfeitores da humanidade qual a definição que podemos dar de moral. Ao que os benfeitores vão nos responder. Moral é a regra do bem proceder. A regra do bem proceder. E aí nós vamos ver, que o conhecimento nos ajuda a bem proceder, a bem realizar as boas escolhas. O homem procede bem quando age de acordo com a lei de Deus. Ele só é infeliz quando ele não age de acordo com a lei de Deus, ou seja, quando ele não pratica o bem. Portanto, a moral é a regra de proceder no bem. Todo aquele que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade, procede no bem. Porque se faltar com a justiça, faltou com o amor. Se faltar com o amor, faltou com a caridade. Se faltar com a caridade, fora da caridade, não há salvação. Então, a maturidade
do senso moral significa chegar exatamente nessa situação. Saber praticar a lei de amor, de justiça e de caridade em sua maior pureza, independente de quem quer que seja, e muitas vezes contra os seus próprios interesses, né? Porque se nós pensarmos no nosso interesse, nós já não vamos estar justos. A justiça significa que tem que ser boa para todos. Onde um lado só se beneficia, já não é justiça. Então aí está a diferença. À medida que nós aprendermos a praticar o bem, à medida que nós aprendermos a trilhar o caminho correto, a não nos incompatibilizarmos com a lei, nós vamos nos aproximando do entendimento destas coisas espirituais que são tão importantes para todos nós. Imagino, senhores, que nós temos falado de homens de ciência, homens de saber, né? E parece que esses homens de ciência e homens de saber não gostam de Deus, né? E não podemos generalizar. Trazemos aqui uma carta de um dos cientistas mais famosos do nosso tempo, Albert Einstein. Ele, antes de morrer, ele deixou essa carta para sua filha e orientou-a que o que ele escreve nessa carta, ela devia aguardar todo o tempo que fosse necessário, anos, décadas, até que a sociedade haja avançado o suficiente para acolher o que lhe explico a seguir, minha filha. Essa carta ele intitula como A Potência do Amor. Vejam, um homem de ciência, né? Mas mesmo assim, valorizando o amor. Diz ele, quando os cientistas buscam uma teoria unificada do universo, esquecem da mais invisível e poderosa das forças. É uma força que inclui e governa todas as outras, e que está inclusa dentro de qualquer fenômeno que atua no universo e que ainda não foi identificada por nós. Esta força universal é o amor. O amor é gravidade porque faz com que umas pessoas sejam atraídas por outras. O amor é luz, já que ilumina quem dá e o recebe. O amor é potência, porque multiplica o melhor que temos e permite que a humanidade não se extinga no seu egoísmo cego. Esta força explica tudo e dá sentido à vida. O amor revela e desvela. Albert Einstein, de 1879 a 1955. Deixe esse poema para sua filha, falando de amor. E vejam, queridos irmãos, que no pensamento de João, o apóstolo querido, né, define Deus como sendo amor. Então, homens de ciência há que se curvam diante das leis divinas, porque estudaram-na e compreenderam e chegaram ao entendimento de que, para enunciar leis tão sábias e tão eternas, só poderia ter vindo de uma potência maior, né? Há sábios que se curvam diante da grandeza divina, outros não, mas todos têm o seu livre-arbítrio, e a cada um será dado segundo suas obras. Só temos a agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, refletindo, e pedimos licença aos benfeitores espirituais para encerrarmos a nossa difusão doutrinária da noite de hoje, com votos de luz e paz a todos, encarnados e desencarnados, e que assim seja.